Bom, por que Beowulf é um dos manuscritos, é um manuscrito muito importante, representação, um dos guerreiros mais honrados já desde século XI. Eu lhes conto como. Para isso a gente tem que começar pelo o que é Beowulf. Ele narra aí a história de um caçador de monstros, né? Uma força sobre-humana, digno aí de personagens muito parecidos que a gente tem modernamente, aí, por exemplo, o Guts da vida, só que do século XI, né, praticamente. Ele estava aí ouvindo que tinha um rei, o Hrothgar, ou Hrothgar, eu vou colocar os nomezinhos certinho. Ele estava aí na Dinamarca com um problema, assim, o Beowulf viaja com seu grande grupo de amigos, praticamente a história de um RPG simples, aí você pode pegar de Frieren, Guildas e tudo mais. Em Europa, não sei pronunciar os nomes, então perdão a todos aí, pois não sou anglo-saxão, né? O grande salão da corte, né? E logo, quando o Hrothgar conta aí quando ele ouve sobre os problemas do Hrothgar, o Beowulf já fala, não, mano, eu vou resolver essa porra aí. Ele já se oferece pra resolver os problemas. Então, de uma criatura chamada Grendel, um monstro, né? E lá ele é descrito como parte do clã de Caim. Sim, o Caim é aquele que reduziu a população aí em 25% da população, né? Matando seu próprio irmão, o Abel. E aí ele é o verdadeiro símbolo do mal encarnado. Só que, tipo assim, ele devora homens inteiros. E aí o Beowulf falou, ah, é? É isso mesmo? Então vou derrotar ele só com minhas mãos nuas. Sim, ele não usa espada. E o maluco, ele também, assim como outros personagens que devem ter se inspirado ou não, o cara, ele tinha espada pra peitar monstro, tá ligado? Ele tinha espada pra matadora de monstros. Mas não, ele foi na mão mesmo. Desceu o cacete. Quando ele desce o cacete, a mãe do Grendel, a mãe do Grendel fica sabendo. E ela também é um monstro. Ela fica puta. E ela vem vingar o filho. E aí ela acaba deixando uma carnificina. O Beowulf, ele vai seguir até uma caverna submarina, né? E aí quando ele encontra ela, lá ele vê bastante de vários monstros aquáticos. Ele vê combate. E ele usa sua espada, a Runtin, que poderia ser praticamente a gente pode colocar quase numa tradução de hurting, né? Que seria machucar. Essa é a espada que é utilizada na batalha. Ela tem importância da Runtin, né? As espadas, elas têm grande significado na cultura anglo-saxã. Então por isso vai ter volta com os seus companheiros para depois de eles receberem vários prêmios, né? Eles voltam para as terras natais. Lá, quando o Beowulf chega, né? Ele fica idoso e ele é colocado como rei. E aí, para cumprir os deveres dele de rei, 50 anos depois de tudo isso, precisa se livrar do quê? De um dragão. E esse dragão vai ser muito importante para matar o Saga aí, eventualmente. Esse dragão, ele foi despertado e aí ele quer roubar, por um servo que quer roubar a taça do teu tesouro ancestral, né? Será que eu já não vi essa história num tal de Hobbit, onde a terra fica numa mamoa, ou enfim, eu vou mostrar em uma imagem, né? E aí ele está com uma espada. Reza a lenda que a Excalibur retorna num formato diferente. Só que assim, eu vi também que a espada também tem o nome de Neglin, seria uma tradução para prego, por exemplo. E ela não sobreviveu ao encontro com o dragão. Disso ele estava com um escudo de ferro. Ele entra na caverna e o encontra com o tesouro, o dragão. Cospe pra caralho. Tava-se assim uma batalha épica. Feroz pra caralho. E aí o que acontece é que o Beowulf não vai ficar, né? E é um dos seus mais fiéis guerreiros, entra na caverna e ajuda ele a matar o bichão. E eles matam o bicho, só que o Beowulf vai de Vasco. E assim termina a aventura dele. Ironicamente, a gente acompanha um poema que começo, meio e fim da própria vida do Beowulf. Ele vai de Vasco, termina aí com o enterro do Beowulf. E aí eu fiquei, sabe, porque o cara, ele ajudou seu povo, ele lutou por conta do dragão, né? Querendo ou não, ele lutou pra tirar o dragão, apesar de velho, ele foi lá e enfrentou o dragão ele sozinho. Ele poderia ter mandado um guerreiro representá-lo, né? E eu acho que a coragem e a honra são uma das partes mais importantes de toda essa história, né? A gente teve várias personagens. E aí eu lembro que na época eu fiquei refletindo bastante sobre sobre honra, né? Porque a gente vê bastante personagens honrados, às vezes a gente se julga como honrado e aí a gente fica pensando, né, quando que a gente pode julgar a nossa honra, né? Porque a gente pega, por exemplo, guerreiros como o Beowulf, samurais, cavaleiros, artistas marciais, e a honra acaba sendo sobre servir alguma coisa. Ali ele serviu a um rei, ele serviu ao povo para enfrentar, né, o Grendel, a mãe do Grendel, o dragão, os samurais mesmo. Se eu não me engano, samurais o próprio rolê ser um samurai sobre servir a alguém. Então, talvez fique aí o questionamento: ao que você serve? Ou melhor, como você se sente, né? Para alguém, para os guerreiros, servir ao mestre tinha um significado que você estava sendo honrado. Mas no dia a dia, é mais provável que você enxergue sobre a missão cumprida, trabalho, até mesmo ajudando alguém mais próximo, família.
familiar ou algo muito conhecido. E aí esse poema me fez que ver bastante coisa, tipo, por que caralhos ele é importante, né? Quais são os valores? Ele tem um valor linguístico muito forte, principalmente pela parte poética, tem um tom solene, é claro que eu não coloquei o poema aqui, mas muito comum em epopeias clássicas, a Ilíada, a Odisseia, e inclusive a Odisseia vai ser o próximo filme do Christopher Nolan, ao qual a gente já falou, Oppenheimer aqui, que foi o que ele fez. E aí a gente tem uma poesia mais narrativa, que é um poema épico, né, que conta a história do Beowulf. E aí a gente tem bastante coisa, tem os epitetos, as alcunhas, né, as expressões típicas, anglo-saxões, sinônimos, lítodes, que são ironias. É uma história que reflete o tempo também, por isso que é um épico. Que não é uma coisa que a gente vai ver, tipo... É claro que ele não lutou monstros diretamente, mas ele reflete bastante as batalhas, de ser pago ou pra ir em batalhas, resolver problemas, que é uma das coisas mais antigas, né? Que inspirou várias histórias. Principalmente o período Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis, o dragão claramente do Hobbit, provavelmente também foi uma das inspirações. Um negócio muito doido, chamado Kenning, que é quando você usa dois termos para falar de um... Tipo assim, você tem uma palavra base e aí você faz uma relação, forma um significado do termo que possui sozinho. Por exemplo, você tem o caminho da baleia. Você fica, cacete, que porra é caminho da baleia? Você tá lendo lá e aparece caminho da baleia. Isso significa mar. Então, tipo, significa que ele foi pelo mar, entendeu? E aí eu não sabia que essa porra se chamava Kenning. E tem várias... Você pode ver vários exemplos aí. Beowulf é do caralho. Você tem que admitir. Só que assim, o livro com as análises, é literalmente quando a gente pega os livros com português mais antigo, a gente tem que ficar consultando, deve ser a mesma brisa pro pessoal inglês, né? Porque é um inglês antigo pra caralho. Mas e aí, o que vocês acham de Beowulf?